Filho de um rei guerreiro e de uma mulher envolvida em uma das histórias mais polêmicas da Bíblia, ele herdou o trono ainda jovem. E numa noite decisiva, diante de Deus, recebeu uma oferta única: pedir qualquer coisa que desejasse. Essa escolha mudaria para sempre a sua vida e o destino de Israel. Esse é o enredo da vida de Salomão, o rei sábio e rico que deixou um legado eterno. O jovem rei escolhido por Deus. Salomão nasceu da união entre Davi e Batseba, uma história marcada por pecado, arrependimento e perdão. Humanamente, talvez ele não fosse o filho mais esperado para assumir o trono, mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. Quando Davi envelheceu, o reino se viu em crise de sucessão. Adonias, outro filho de Davi, tentou se proclamar rei à força. No entanto, por orientação divina e também pela palavra do próprio Davi, Salomão foi ungido rei. Ele tinha cerca de 20 anos, era jovem, inexperiente e herdava um reino próspero, mas também cheio de desafios. Governar Israel não seria tarefa simples. O sonho em Gibeão. Certa noite, em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe disse: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei." É aqui que a história de Salomão dá uma virada impressionante. Ele poderia ter pedido riquezas, fama, exércitos poderosos ou uma vida longa, mas pediu algo que revelava a maturidade de seu coração: sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. Esse pedido agradou tanto ao Senhor que ele respondeu: "Já que você pediu sabedoria e não riquezas ou poder, eu lhe darei um coração sábio como nunca houve antes. Mas também lhe darei riquezas e honra como nenhum rei jamais terá." Daquele momento em diante, Salomão se tornou não apenas um rei, mas um símbolo vivo da sabedoria divina. A sabedoria que se tornou lenda. A fama de Salomão se espalhou rapidamente. Reis e rainhas viajavam de terras distantes apenas para ouvir suas palavras e testemunhar sua grandeza. Um dos episódios mais marcantes foi o julgamento entre duas mulheres que reivindicavam a maternidade do mesmo bebê. Sem provas, Salomão pediu uma espada e ordenou que a criança fosse dividida em duas partes. A verdadeira mãe, movida pelo amor, preferiu abrir mão do filho para salvá-lo. Naquele instante, a justiça foi revelada. Esse julgamento correu o mundo antigo, consolidando Salomão como o homem mais sábio de sua geração. O Templo de Jerusalém. Salomão também foi um grande construtor. Seu maior projeto foi o Templo de Jerusalém, conhecido como o Primeiro Templo, uma obra grandiosa que levou 7 anos para ser concluída. Revestido de ouro, com colunas imensas e detalhes preciosos, o templo se tornou o centro espiritual de Israel. Foi lá que a Arca da Aliança encontrou seu lugar definitivo. A dedicação do templo foi marcada por uma oração poderosa. Salomão pediu que Deus ouvisse cada pessoa que orasse naquele lugar, fosse israelita ou estrangeiro. E naquele dia, a glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé. Esse episódio mostra não apenas a riqueza de Salomão, mas sua consciência de que sem Deus nada faria sentido. A prosperidade sem igual. Durante o reinado de Salomão, Israel atingiu um nível de prosperidade jamais visto. A Bíblia relata que a prata era tão comum em Jerusalém quanto as pedras nas ruas. Ele estabeleceu rotas comerciais estratégicas, expandiu a agricultura, investiu em mineração e construiu uma frota marítima. Sua política internacional o colocou em contato com nações distantes, trazendo ouro, especiarias e pedras preciosas para Israel. O auge desse reconhecimento internacional foi a visita da rainha de Sabá. Ela viajou quilômetros para conhecer Salomão, testar sua sabedoria e ver sua riqueza. Ao ouvir suas respostas e contemplar sua corte, declarou que nem metade do que havia ouvido correspondia à realidade.
o homem de letras. Além de rei, Salomão foi escritor. É atribuído a ele 3 livros da Bíblia: Provérbios, conselhos práticos sobre a vida, usados até hoje como guia de sabedoria; Eclesiastes, uma reflexão profunda sobre o sentido da vida, a vaidade das riquezas e a busca por Deus; Cântico dos Cânticos, um poema lírico sobre o amor, visto também como alegoria da relação entre Deus e seu povo. Essas obras revelam não apenas sua sabedoria, mas também suas inquietações e buscas espirituais. As falhas de Salomão. Porém, nem tudo foi glória. Apesar de sua sabedoria, Salomão caiu em armadilhas que comprometeram sua fé. Ele teve centenas de esposas e concubinas, muitas delas estrangeiras. Por influência delas, permitiu a construção de altares para deuses pagãos, algo que desagradou profundamente ao Senhor. Esse afastamento trouxe consequências sérias. Deus advertiu que, por causa da idolatria de Salomão, após sua morte o reino seria dividido. A vida de Salomão mostra que nem mesmo a maior sabedoria humana é suficiente quando nos afastamos de Deus. O legado de Salomão. Apesar de seus erros, Salomão deixou um legado imenso, um reino próspero e influente, o Templo de Jerusalém, centro espiritual do povo, escritos que até hoje orientam nossa vida. A lembrança de que a verdadeira sabedoria começa com o temor a Deus. A história de Salomão continua atual. Ela nos ensina que buscar sabedoria é mais valioso do que buscar riquezas. Devemos usar nossos dons e recursos para servir a Deus e ao próximo. Ninguém é perfeito. Até os grandes homens da fé podem falhar, e por isso precisamos depender de Deus diariamente. Mais importante do que começar bem é terminar bem. No Novo Testamento, Jesus disse: "Aqui está quem é maior do que Salomão." Mateus 12:42. Isso mostra que, por mais grandioso que fosse o rei, a verdadeira sabedoria e glória se encontram em Cristo. Se Salomão construiu o templo físico, Jesus é o templo vivo. Se Salomão escreveu provérbios de sabedoria, Jesus é a própria sabedoria de Deus encarnada. A história de Salomão é uma mistura de grandeza e advertência. Ela nos desafia a pensar: o que pediríamos se Deus nos desse a mesma oportunidade? Será que buscaríamos sabedoria, como ele fez no início? Ou seríamos tentados a pedir riqueza e poder? Ela também nos alerta a vigiar nossas escolhas, porque não importa o quanto já conquistamos, se nos afastarmos de Deus, tudo pode perder o sentido. Mas, acima de tudo, a história de Salomão nos mostra que a verdadeira riqueza não está em ouro, palácios ou fama, mas em viver com sabedoria diante de Deus. E aí, o que mais chamou sua atenção na vida de Salomão? Sua sabedoria, suas riquezas, suas construções ou seus erros? Conta aqui nos comentários, porque sua reflexão pode ajudar outras pessoas. Se esse vídeo falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal Foco Bíblico e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Compartilhe também com amigos e familiares, porque a palavra de Deus merece ser conhecida. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, a verdadeira sabedoria vem de Deus e é ela que nos sustenta em todos os momentos da vida.